Vai. Graça e paz. Estamos iniciando mais um programa Mensageiro. Hoje, sexta-feira, programa Mensageiro, nós estaremos dando sequência às cartas, né? As cartas paulinas. Hoje nós iniciamos a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja, aos Coríntios, né? Assim que pronuncia, né, pastor Márcio Apolinário? Graça e paz. Graça e paz, meu amigo, graça e paz aos nossos irmãos nos acompanhando. É isso aí, vamos dar sequência, né? Igreja que fica ali na cidade de Corinto, né? Os irmãos em Coríntios. Nós falamos essa semana. Semana não, né? Essa semana, segunda-feira, né? Segunda-feira. Falamos sobre... Na verdade, falamos terça, 5, né? Foi terça. Foi terça, lá na 98.5 FM. Isso aí. E vamos dar sequência hoje no capítulo de número 6. Bater um papo aqui, ler alguns versículos, né? Se a gente tiver aqui um tempinho, a gente vai só recapitular o que foi falado aqui e vamos dar sequência no capítulo 6. Isso. E aí você que está nos ouvindo aí agora, talvez você não está escutando, mas no fundo aqui tem um som musical. Se você ouvir, tá? Na televisão aqui, tá vendo? Você tá... É um worship aqui, tá bom? Um abraço pro pessoal que gosta do worship, do pessoal que gosta do pentecostal, tá bom? Um abraço. Mas tem aí. Tá aparecendo, hein? Uma hora aparece. Vamos lá. Vamos orar, né? Vamos orar. Amém? Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer nessa tarde por mais esse dia, a qual o Senhor nos devolveu a oportunidade de levantar, de trabalhar, a oportunidade de se alimentar, enquanto muitas pessoas nesse presente momento não teve essa oportunidade, pessoas que talvez agora estão nos hospitais, nas UTIs, pessoas que não têm esperança do seu amanhã, não tem esperança nem daqui 5, 6 minutos, mas nós temos uma esperança. Senhor, hoje, talvez este momento, muitas pessoas estão tristes por conta de uma disputa futebolística, mas eu quero glorificar o teu nome, porque a tua igreja não perde nunca uma batalha, e nem o Senhor perde a batalha. Sabemos que é um momento de distração, um momento que nós nos alegramos com a família, com os amigos, mas sabemos também que se nós formos espiritualizar essa situação, porque o Senhor é Espírito, a tua palavra diz que nós devemos adorar em Espírito e em verdade, o Senhor, toda honra, toda glória seja dada sempre ao teu nome. Pai, nós queremos agradecer por mais esse programa, queremos agradecer pela vida daquela pessoa que está nos assistindo, dessa pessoa que também irá nos assistir. Queremos agradecer por todos envolvidos neste programa. Que o Senhor possa derramar a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia e que o Senhor possa, Senhor, fazer a tua vontade em nossas vidas. Nós oramos nesse dia de hoje, nessa tarde desse dia e pedimos, fica conosco, fala através da nossa... Usa-nos, Senhor, da nossa vida como instrumento, fala através da nossa boca, dos nossos lábios, para trazer uma mensagem àquelas pessoas que estão sem direção. Como um barco que anda sem leme, não podemos andar sem direção, precisamos andar direcionado. E a tua palavra, ela é uma bússola, ela é o leme, ela é que conduz a vida do cristão até a chegada do céu. Oramos nessa hora, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Tá aí? Vamos lá? Capítulo 6. Capítulo 6. Vamos lá. Vamos ler o capítulo. Enquanto o fundo entra aí. O capítulo 6. Deixa eu abrir na minha versão. Eu gosto dessa versão aqui. Essa versão... Qual? King James? Essa versão... Não. Essa versão aqui é a NTLH. A versão né? reduzida. Nova linguagem. Né? Linguagem de hoje. Capítulo 6. Tá aqui, ó. Inicia assim a epígrafe do texto. Versículo 1. Processos contra irmãos na fé. Processos contra irmãos na fé. Como que a sua diz aí, a epígrafe? O crente não deve buscar o juízo pagão. Olha aí. Que profundo, hein? É epígrafe, né? Que a gente chama. Epígrafe lembrando do texto. Que no canon não tem epígrafe. Não existe, né? Isso aqui é só para poder nos auxiliar. Um caminho, te dá do que vai ser falado. Uma placa aqui, ó. Aqui tem aqui. Qual é o número dessa casa? 185. Só para poder informar. O nome da rua, às vezes. Por que tem a placa? Para o correio chegar. Isso aí. Para a Cezanne chegar, né?
Isso aí. para EDP. Dá uma direção pra ele, né? Dá uma direção. Assim também é epígrafe. Isso aí. Então, vamos lá, versículo 1. Diz assim, capítulo 6 de 1 Coríntios. Quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos. Em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso, Está fazendo uma pergunta aqui. Sim. Então vou ler de novo. Quando algum de vocês tem queixa contra algum irmão na fé, ele está falando, você teve algum problema com alguém? Irmão na fé, dentro da igreja local? O que você precisa fazer? Você tem que chegar até ele. Não chegar e já ir direto à justiça do homem. Tá falando aqui também na mesma versão que a sua. Juízes pagãos, né? Em vez de pedir ao povo de Deus. Olha como que é sério. Povo de Deus. Problema terreno, mas é o povo de Deus. Tipo, tem problema, mas é de Deus. Tem dono. É uma pessoa, são pessoas formadas com defeitos, às vezes falta caráter, mas é de Deus. Já viu aqueles textos que, tipo assim, é Fusca, mas é meu? Sim. Agora ninguém coloca mais isso, né? Porque o Fusca hoje vale uma nota preta, né? Carro antigo, né? Hoje um Fusca Itamar 94, 95, 96, que foi aquele série especial do Itamar, presidente que ficou nessa época, que ele lançou, né? Relançou o Fusca, porque na época ele relançou o Fusca porque ele não sabia dirigir Brasília, né? Aí, tá vendo? Essa daí foi boa, né? Entendeu? Essa piada é velha pra caramba. Então, mas eu só repliquei ela. Então, você vai comprar um Fusca desse hoje, custa 50, 60 mil reais. Então ninguém coloca mais. Um é velho, é antigo, né? Então tem valor. Tá entendendo? Então, olha só. Então é o povo de Deus. Tem defeito? É velho, mas é de Deus. Tem dono. Então, que resolva o caso. Vamos lá, versículo 2. Vou parar aqui. Tem muito pano pra manga aqui. Fala, pastor Márcio. Então vamos lá. Quanto algum de vocês tem alguma queixa? Eu tenho uma queixa. Você fez um ato contra a minha vida. Né? Eu me senti ofendido. Talvez por uma fala, talvez uma calúnia, talvez... o que eu posso dizer? Talvez você comprou um shampoo lá, não pagou. Te paguei. Né? Eu tô dando um exemplo. Sim. Né? Você comprou um shampoo, dia 5 tal, tá entrando o pagamento aí, eu vou estar pagando. Não de pagou, agosto, né? Receba aí. Então, você vai e faz o quê? Você não chega, não resolve o problema. Já vai direto buscar um auxílio de um advogado e vai tentar, no caso, eu já vou direto buscar o auxílio de um advogado e já vou tentar paralisar e resolver a situação, intermediar. E usando justiça. E quando eu vou para a justiça, para buscar recurso, para resolver o meu problema, eu começo a gerar em outras pessoas, porque é crente, mau testemunho. Fala, pô, por que nos resolveram lá? Aí a pessoa perde, ganha voz, o pagão, aquele que não tem Deus, que não serve a Jesus, que não serve ao Deus Yahvé, né, o Deus Todo-Poderoso, eu sou, já gera logo nele. Se ele não é crente, fala, poxa, mas por que você não resolveu com a pessoa? Teve que... Então, você já começa a gerar uma situação. Presta atenção. Então, no versículo 1 aqui, ele está falando que o povo está levando o problema para pessoas que não têm condição de resolver, sendo que seria uma coisa mais simples e fácil de resolver. Nós temos em Mateus, no seu capítulo 18... É certo? Mateus 18? Tem que, Quando fala o seguinte, deixa eu abrir aqui na minha versão. Mateus 18, versículo 1. É isso mesmo? Ou é 19, ou é 17? Fala quando... Fala pra gente. Fala quando Jesus, acho que é 18 mesmo. Fala quando um irmão pecar, Acho aqui que é ó. 18, 18, o irmão que pessoas. peca. 18, 15. Se o seu irmão pecar contra você, vai e mostra o seu erro. Mas faça isso em particular. Primeiro ponto. Então, pastor Márcio, o senhor comprou um shampoo comigo, Taase Cosmético, não pagou, prometeu pagar dia 5, não pagou, eu tenho que chegar até o irmão e falar o quê? Varão,
Você não pagou o shampoo, e aí? Não, eu vou pagar. Não, ó, segura aí, varão. Segura aí que eu vou pagar. Eu não recebi agora não, e eu vou pagar. Até o final do mês eu pago. Aí eu vou, não, faz o seguinte, eu vou te dar mais um mês. Você não pagou. Virou o mês, você não pagou. Aí, só entre vocês dois. Depois, passo 2. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou ela de volta a seu irmão. Ganhou, pagou, resolveu o problema. 3. Mas, se não ouvir, leve uma ou duas pessoas com você. Aí eu pego, levo um obreiro, levo alguém que está bem dentro do mesmo ministério e falo, ó, comprou um shampoo e não pagou. E aí, o que eu faço? Falo, rapaz, varão, aconteceu? Não, rapaz, apertei, não tive condição, tal, né? Minha varoa tá... Pode falar? Fala aí. Minha varoa tá grávida, tal. Vai ser pai, o pastor Marcos. Parabeniza aí. Já começa a fazer um enxoval, fralda, tá bom? E ele quer Pampers. Não fica mandando fralda, creme pra ele não, que ele não vai usar não. Dá bolinha na neném. Então, aprende a abençoar, ele é terra fértil. Vamos lá, gostou, né? Isso aí. Então, aí, minha esposa engravidou, tal, não pude pagar o shampoo, tal. Mas o shampoo, tem como devolver? Não, tô usando. Levei então o obreiro chegou, você explicou a situação, aí já avançou na desculpa. Vamos lá. Versículo 16. Mas se não ouvir, leve com você 2 pessoas para mandarem. O que manda a Escritura Sagrada. 3º, qualquer acusação que precisar ser confirmada pela palavra, pelo menos de 2 testemunhas. Agora, vamos lá. Mas se a pessoa pecou e não ouviu essas pessoas, então leva a igreja. Conte para a igreja. Presta atenção. Se você for fazer deixa eu abrir um parênteses. Se você for fazer esse negócio hoje dentro da igreja, você virou rebelde. Você rebelou. Jesus está falando. Na minha Bíblia está aqui, ó, vermelho. Sim. Quem está falando aqui não é Paulo, que escreveu a carta aos Coríntios, que escreveu a carta a Timóteo, que escreveu a carta a Éfeso, a Gálatas. Não, quem está falando aqui é Jesus. Então você tem que levar. Aí agora deixa eu falar aqui que Deus está me dando. Se eu não falar, eu perco o programa. Deus acaba com tudo. Existem muitos problemas hoje dentro da igreja, que a igreja não cresce, a igreja está inchada por causa disso aí. Porque vai passando, vai empurrando para frente com a barriga. Não resolve o problema. Tem problema, tem que ser resolvido de frente. Vem cá, irmão, você, senta aqui, o que aconteceu? Comprou o shampoo, não pagou não? A igreja vai pagar, vai no PEX+. Se o cara não pagou, por quê? Por que o cara não pagou? Você não pagou? Eu tô desempregado, minha mulher engravidou. A igreja vai pagar então. Por quê? Você foi dizimista. Muitos anos. Você tem depósito. É bonito falar, né? Mas na prática... Presta atenção. Mas é bíblico. Tá aqui. Espera que eu vou acalmar. Tem que tomar um suco de maracujá. Então vamos lá. Eles dizem, qualquer acusação precisa ser levada a pelo menos 2 testemunhas. 17. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte a igreja. Vai dar um problema danado. E se ela não ouvir a igreja, trata-o como um pagão ou como um cobrador de impostos. Justiça. Eu volto lá. Pastor Márcio, capítulo 6 de 1ª carta aos Coríntios, versículo 1. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Como que tá a sua versão aí? A sua versão é a 1611. É isso? Sei. Vai lá, fala pra nós. Deixa eu ler aqui, depois deixa eu só dar uma pincelada no que nós falamos aqui. Já entramos no versículo 1. Tá bem assim o versículo 1 do capítulo 6 da minha Bíblia. Acreve-se alguém entre vós, quanto a litígio de um contra o outro, levar o caso para ser julgado por pessoas pagãs e não pelos próprios santos? Praticamente a mesma tradução que a sua aí, né? Mas vamos lá, vamos explicar aqui o capítulo, dar uma resumida aqui, pode ser? Claro. Nós falamos, nós estamos já algumas semanas. Eu tô com sangue nos olhos hoje. Algumas semanas já falando sobre esta carta. Nós damos nisso no capítulo 1, só para o pessoal que está em casa acompanhar. Do capítulo 1, Tiago, até o capítulo 4, nós temos um assunto sendo tratado, que é o partidarismo, né? Do capítulo 1 até o capítulo 4, a ideia de Paulo ali é acabar com o partidarismo. Aquele assunto, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de sou Apolo, isso aí, eu sou de Cristo. Então a igreja estava dividida e com essa divisão estava gerando escândalo dentro da igreja também.
E aí Paulo escreve desde o capítulo 1 ao 4 para resolver esse problema interno, que é a divisão da igreja. O capítulo de número 5 e o capítulo 6, eles estão unidos, é a mesma ideia. O capítulo 6 é a sequência do capítulo 5, né? No capítulo 5 tem um problema dentro da igreja, um problema interno dentro da igreja. E qual é o problema dessa igreja no capítulo 5? Nós temos a imoralidade sexual dentro da igreja. Nós temos um jovem dentro da igreja tendo relação sexual com a esposa do seu pai. E aí nós vamos perceber, nós falamos aqui semana passada, que nós chamamos de incesto, né? Incesto. Se você olhar em Levíticos 18, essa prática não era aceita. O próprio Deus, ele cobrava, ele era contra. O próprio Deus deixou ali escrito dentro da lei, né, de Levíticos, uma mensagem contra essa prática. E aí diz a história que os próprios pagãos, vendo essa prática, se escandalizavam. Para você ver, os próprios romanos não tinham conhecimento de tal prática que estava acontecendo ali dentro da igreja, ok? Cícero, né? Se não me engano, foi Cícero que falou que essa prática era desconhecida pelos próprios pagãos. Então, diante desse problema interno da igreja, do capítulo 5 agora, onde existe imoralidade sexual, e nós percebemos que a igreja estava relaxada, e nós sabemos por que estava relaxada, sabemos. O capítulo 4 dessa mesma carta, versículo 18, vai falar por que está relaxada a igreja. Está relaxada porque eles diziam, Paulo não vai vir aqui de novo. Eles estavam contando que Paulo não ia voltar a visitá-los. E aí Paulo afirma, não, vou visitar sim. Ele faz uma pergunta, e quando eu for visitar vocês, como que vocês querem que eu vá até vocês? Com a vara da disciplina ou com amor e com mansidão? Seja, provando e comprovando que ele ia visitar no capítulo 4. No 4 ele tá falando o 5 isso. tem uma bagunça, correto? Moralidade sexual. E aí, por que dessa bagunça? Porque eles estavam dizendo, Paulo não vai vir não. Paulo sumiu, Paulo não vai voltar aqui, então vamos levar a nossa vida da forma que está. Não tem ninguém cobrando a gente, não tem um pastor presente, o apóstolo está aqui. E aí Paulo vai escrever no capítulo 4, dizendo, olha, vocês estão dizendo que não vou voltar? Eu vou sim, tá? E quando eu for até vocês, escolham como que vocês querem que eu vá até vocês. Com a vara da disciplina ou com amor e a mansidão. E aí no capítulo 5 tem esse problema da imoralidade sexual. Falamos aqui, lá na rádio, né? Na FM, essa semana, né? Foi semana, terça-feira. Falamos lá que Paulo, ele amava assim a alma do jovem. Tanto que ele entrega o corpo para Satanás, diz para que o seu espírito seja salvo. Você vê ali o amor de Paulo, você vê ali a compaixão do apóstolo por esse rapaz que estava cometendo esse incesto dentro dessa igreja. E o capítulo 5, Tiago, você vê que Paulo pega pesado e pede para que os irmãos tirem essa pessoa da comunhão. Ele chega a dizer que o ato ali no capítulo 5, versículo 6, é o seguinte, olha, não é bom que um pouco de fermento levede toda a massa. Tem que tirar para não levedar. Porque se vocês continuar com essa pessoa na comunhão, isso vai começar a se espalhar. O pecado vai se espalhar, daqui a pouco está todo mundo contaminado. Então tire, arranque. E no capítulo 5, Paulo pede para que os irmãos, que os cristãos julgassem ele. Por isso que o 6 dá sequência. Lembra que você leu aí? Não levem o problema para os pagãos. Quem tem que resolver é vocês. O problema interno, se levar para fora, vai gerar escândalo. Por que vai dar escândalo? Porque os próprios pagãos desconhecem a prática. É algo tão terrível que está acontecendo dentro dessa igreja que vocês precisam resolver o problema de forma sábia, como você disse, de forma inteligente, com testemunhas, como você falou. Primeiro até a pessoa. Jesus dá um passo a passo. Então, tá aqui, tá o passo a passo. 4 passos. Primeiro até a pessoa, você que tem um problema com ela. Depois você leva 2 testemunhas, não deu certo, apresenta a igreja, não deu certo, aí você resolve de forma jurídica. É porque as cartas de Paulo são doutrinárias, né? Ele já está colocando em ordem o que Cristo já havia ensinado nos evangelhos. Então ele está pegando o que Jesus ensinou em Mateus 18, né, que você leu aí, sim, e está aplicando para a igreja. Como que se resolve um problema? De forma sábia, não levando para fora. Por quê? Não é levando para os pagãos julgar a situação. Você sabe muito bem
que problemas ali espirituais, quem resolveram os judeus. Existia uma sinagoga, Thiago, e na sinagoga existia o lugar das reuniões para resolver esses problemas, porque o judaísmo é uma religião. Então, os pagãos não queriam se envolver com assuntos religiosos dos judeus. Olha, vocês se virem, vocês resolvem aí. Só que a comunidade de estava pegando o assunto e levando para os pagãos julgarem, para os juízes da cidade que não são judeus, que não são cristãos, e aí está gerando escândalo. No capítulo 5, não chegamos a 6 agora, Paulo afirma, olha, vocês têm que julgar. Quem tem que julgar? E eu fiquei pensando esses dias, lendo nesses capítulos, como seria uma igreja hoje com Paulo sendo pastor dela. Eu fico assim imaginando, porque você vê não é uma exigência, por mais que mas em cima de uma verdade. Como que Paulo, ele gostava de ver as coisas em ordem, né? Ele era uma pessoa organizada, ele era centrado na palavra. Não pode ser nada fora da palavra. E você vê cobrança. Poxa, o apóstolo Paulo está dando a ordem para que os irmãos tirem da comunhão. Aquele jovem, Tiago. Aí você pensa hoje em dia, dentro de uma igreja, aí fala, não, o pastor pegou pesado, né? O apóstolo pegou pesado, mas existem motivos pelo qual Paulo dá ordem para poder afastar o moço da comunhão, para poder tirar ele. Agora pensa uma igreja com Paulo hoje pastoreando, aonde que ele, né, pegava de frente mesmo ali para resolver os problemas. Não sei se a igreja ia encher, não sei. Mas se fato tivesse 10 crentes, eram 10 salvos. Ia morrer, ia causar, morrer não, falei errado. Ia propagar 100. Entendeu? Ia propagar 200. Claro. O problema é que hoje tem 1000, mas se Jesus voltar, fica 990. Porque essa mensagem não pode ser pregada. Porque não vive uma vida de... Não vive, hoje você vê poucas pessoas, vou generalizar, sim, até um corte que fizeram aí, que nós fizemos, e espalhou aí, e o povo pegou e falou, né? Que eu fiz um comparativo, eu joguei lá uma estatística, eles falaram que eu fiz a estatística igual a Lula e a Dilma, de 90% a 95%. Só que se você pegar hoje, de 1000 igrejas que tem, né? 900 não tem CNPJ. Ou tem e não é regular. 100 de 1000, 100 tá regular. Sim. Tá separando, tá fazendo organização, tá organizando. Então, 900 que estão com problemas, devendo, que estão com problema, que paga aluguel atrasado, que gera escândalo até mesmo para um inquilino que não tem sede própria, gera escândalo. Então, o que eu te falei? O que eu falei nesse corte? A gente estava conversando aqui no dia do programa. Eu falei que tem problema na alma. E qual é o problema na alma? Pessoas que não têm como curar ninguém. Problema na alma, porque como que o cara vai curar alguém se o cara tem brecha? O cara tá doente. Aí o cara tá com a perna sangrando. Aí o cara fala assim, poxa, o cara ali tá... O soldado ali tá com a perna sangrando. Fala, eu também tô. Como que eu vou curar ele? Eu não tenho como. 2 feridos, né? 2 feridos não tem como. Um ferido tem como curar de outro, não. A não ser que o cara já foi curado. Ele foi ferido um dia. Isso aí. Então, se você olhar de uma grande massa, né, de templos hoje, de organizações... Eu não tô falando de igreja. Igreja somos nós. Tô falando de organizações. Estão desorganizadas. Sim. Né? Poucas têm organização. Né? E essas poucas que têm organização são as que se destacam. Aí as pessoas jogam pedra. Entendeu? Tem uma que eu gosto demais. E essa pessoa, esse líder postou um vídeo. E o cara pegou e colocou embaixo assim, chamando o cara de falso profeta. Então, é porque as pessoas não conseguem ver o sucesso. Sim. Se você gerar sucesso, se você alcançar sucesso de uma forma, de um talento que você tem, se você canta, na época você vendia o CD, né? Agora não vende CD mais, agora você grava um EP, vai pro YouTube. Cara, é lícito. Eu acho lícito, Thiago, acho lícito. Você pegar um cara que gravava um CD, eu achava errado, o cara falar assim, vou cantar na sua igreja. Tem que vender 1000 CDs. Sim. A igreja não tem condição. Depois o povo ficava lá sorteando, fazendo gincana. Você sabe, você já passou por isso. Eu também. Então a pessoa ficava lá o resto da vida com aquela pilha de CD. Então assim, eu não concordo com isso. Já quem tá me assistindo e fala, não concorda, tá bom? Se você quiser parar de assistir o programa e me bloquear, o problema é seu. Então,
eu não concordo, porque não tá na Bíblia que eu tenho que ficar. Agora, o seguinte, eu lancei um CD. O cara lançou um CD, você canta, lançou um CD. Meu amigo, coloca lá na livraria pra vender, coloca lá não sei aonde, no Amazon, coloca onde você quiser no Mercado Livre. Faz Beleza. investimento, né? Faz o investimento, né? Impulsiona, contrata a Inc, a agência, pra fazer o investimento. Ele cuida do seu Instagram, né? Fica baratinho, né? Você faz o investimento, você planta a semente na Inc e ele vai pegar e vai gerar, você vai gerar o fruto. Você vai regando todo mês com a sementinha, daqui a pouco você tá conhecido aí, tá bom? Olha lá, ele fica rindo. Ele falou que eu sou o melhor divulgador dele, mas eu não fecho nada pra ele. Falou, ei, mas vamos lá. Mas uma hora vai fechar. Então... Aí o que acontece? Só pra concluir, pastor Pode Marcos. falar. Então, é diferente. Eu tava falando sobre estatísticas, sobre resolver problema, e hoje você vê muitos templos. Você acha que eu sou a favor de abrir igreja? Abriu mais uma igreja, fechou um bar. Glória a Deus, antigamente eu fazia isso. mas... Sabia que eu fazia? Tem tô dentro do igreja tema. Não, sim. Eu tô dentro do tema, rapidinho. Eu morava no Paú. Lá tinha um barzinho, lá um espera-tapa danado. E um forró e pá. E depois no final tava briga. Sempre tava briga. E tinha polícia. Sempre. Aí abriu uma igreja lá. E uma vez eu passei, glória a Deus. Mas era igreja rebelada. Gerou um escândalo maior, né? Não concorda a liderança, o líder, o cara é obreiro, não concorda com a liderança, com o pastor, aí o cara vai, racha a igreja e monta uma igreja com a visão dele. Isso é errado, cara. Ele não concorda, o problema é dele. Vai orar pra Deus pegar e abrir os olhos do líder Ou dele. reunir outra igreja. Ou pega isso aí, tira seu time de campo, vai congregar numa igreja a 200 quilômetros e não fala nada não. Isso aí. Entendeu? Agora, porque existe uma consequência nisso aí. Eu já vi pessoas perderem a vida espiritual, se desviarem, não conseguir voltar mais por conta disso e ficar envenenando. Pá. Pô, tá errado, beleza. Você não concorda? Vai orar, chega e conversa. Agora, resolveu, né? não queira Sabe fazer, porque você já vai começar uma coisa. Aí eu glorificava. Glória! Abriu uma igrejinha que fechou um bar. O diabo perdeu. Rapaz, e depois eu ia ver, fechou. Fechou, escandalizou. Aí eu ficava triste. Por que fechou? Não, fechou porque nasceu de uma igreja rebelada lá do sei aonde e veio aqui. Aí você vê, esse cara que abriu, ele não é homem pra chegar e encarar de frente o líder e falar, ó, não tá legal, tô com um problema, não tá legal aqui. O cara sai, fala mal e leva metade ainda. Então o problema aí que Paulo tá falando, aqui no capítulo 6, é o seguinte, resolva dentro da igreja. Isso aí, o problema do capítulo 5, exatamente. Não leve pra fora. Se você não conseguir, aí Jesus fala. Paulo não fala nada, mas Jesus fala. Aí você leva. É o quarto passo. Você tem a paciência. O quarto passo. E aí cabe o quê? Uma oração. Cabe um jejum. Cabe você, né? Criar uma estratégia. Fazer um encontro com Deus, né? Isso aí. Hein? Não fica Fazer legal? de novo, fica O povo ótimo. chora, Isso aí. né? É ministrado, as crianças ficam num canto. Então, é dessa forma aí. Eu não vou mudar, pastor Márcio. Eu fecho aqui e deixa eu falar. Eu não vou mudar o meu modo de pregar. Eu não vou mudar meu modo de ensinar. O dinheiro já me corrompeu um dia. Ninguém me corrompeu me comprando. O dinheiro corrompeu porque eu sempre... Deus me levantou para pregar dessa forma. Para falar o que está na Bíblia. De forma literal. Eu não sou perfeito. Eu não tô aqui querendo dizer que eu sou perfeito e você é pecador e que você tem que ser perfeito. Não. Nós somos imperfeitos. Se eu fosse perfeito, eu nem tá aqui. Nem é que eu tava. Tava voando por aí. Seria anjo, né? Então, até o anjo lá, o Lúcifer, caiu. Quis colocar o trono do lado de Deus. Então, só que precisamos de tentar mudança. O grande problema é que as pessoas sabem que tá fazendo coisa errada e continua vivendo no erro e achando que isso não vai dar em nada. No final vai gerar, sabe o quê? Um Hades. Vai gerar um lago de fogo e enxofre. Vai gerar uma falta de salvação. Vai perder a salvação por não resolver um problema. É melhor resolver um problema agora do que ficar fazendo bola de neve, né? Aquelas bolas de neve, vai rolando. Chega lá embaixo, vai dar um estrondo maior. O prejuízo vai ser maior para sua vida. Então, se você tem alguma coisa para você reparar na sua vida espiritual, repara agora. Não deixa. Porque Acã, ele escondeu debaixo, mas ele morreu na hora. Ali era olho por olho, dente por dente. Ali eles estavam como nômades. Estavam a caminho da terra prometida, quase chegando.
Naquela época a dispensação era diferente. Hoje tem a graça. Hoje tem Jesus intercedendo como advogado. Não, pai, ela vai, né? Ela vai. Eu morri por ela também, por ele também. Ele vai chegar ao arrependimento. Ele ainda é novo na fé, é fraco. Tá tomando leite. Poderia estar comendo uma feijoada, mas tá tomando leite ainda. Então, repare agora. Repare até domingo o seu problema. Tem gente que só pede perdão na ceia. Peca 29 dias. No 30º dia, pede perdão para ceiar. Então não recebe. Não recebe porque ainda está lá dentro. Precisa ser curado, precisa gerar choro, pranto, lágrima. Coração contrito gera lágrima. Vai, pastor Márcio, eu não vou falar. Vamos lá? Vai falar não? Vou não. Vamos lá. Então, o problema é esse, Thiago. No capítulo 5 nós temos um escândalo de imoralidade, né? Então, no capítulo 6 ele está nos revelando, Paulo está mostrando como que eles tentaram resolver o problema de forma errada. Eles não resolveram da forma correta. Não foram sábios para resolver o problema. Eles preferiram buscar conselhos fora, com os pagãos, né? Na época de Paulo, quem tem uma Bíblia, né, King James explica muito bem isso aqui. Na época de Paulo, os assuntos criminais, Thiago, e de Estado eram julgados conforme a lei romana. Okay? Assuntos criminais e de Estado. Agora, assuntos aqui internos, eles tinham que resolver. Então, por ser uma religião, o judaísmo ser uma religião, então eles tinham esse direito de resolver os próprios problemas internos. Na sinagoga, eles resolviam as suas causas. Você pode perceber, se você permitir, Atos 18, isso aqui aconteceu uma vez. Por que Paulo está falando como resolver? Olha, não vão até os pagãos resolver o problema, vai dar escândalo. Se vocês forem até eles, vai fazer com que o problema que era para poder ter solucionado aí dentro com sabedoria se torne um problema maior. Ou seja, a igreja vai ficar mal falada diante da situação. Se tivesse sentado, como você falou, chamado os irmãos, conversado, apesar que no capítulo 5 você percebe que o jovem não queria se arrepender. Alguém chegou, conversou, alguém dialogou, mas não houve arrependimento no capítulo 5, ok? Não houve. E aí Paulo pede, arranque da comunhão então, tira da comunhão. Ao invés de vocês irem buscar juízo lá fora, vocês podem resolver. Atos 18, eu posso ler por gentileza? Para você ver como isso aqui aconteceu e criou-se um escândalo. Isso aconteceu com Paulo, olha como Paulo é inteligente. Eu não quero que aconteça com você, aconteceu comigo. Em Atos 18, quando Paulo chegou em Corinto, e foi em Corinto que aconteceu isso. Quando Paulo chegou em Corinto, ficou lá um ano e 6 meses, se não me engano, 1 ano e 6 meses dentro da cidade de Corinto, ele foi conduzido ao tribunal, Tiago, também. Porque Paulo chega em Corinto, junto com Áquila e Priscila, né? Ele fica morando na casa de Áquila e Priscila. Os dois tinham a mesma profissão que ele, então para não ser pesado aos irmãos da igreja em questão de alimento, ele trabalhava para se alimentar e não pesar os irmãos. E aí Áquila e Priscila tinha a mesma profissão, né? Mesma profissão, diz a Bíblia. Faziam tendas. E eles iam para a sinagoga, Paulo ia para a sinagoga pregar, né? E diz a Bíblia que tanto os judeus quanto os gregos ouviam a mensagem e se converteram à mensagem que Paulo pregava. Só que tem um grupo de judeus, cara. Judeus, não são gregos. De judeus que não aceitaram a mensagem de Paulo. Eram contra, eram os judaizantes, os da circuncisão, que não aceitavam que Jesus Cristo morreu, ressuscitou. Eles não enxergavam Cristo como Salvador, mas como um homem normal e natural que veio a essa terra, como até hoje os judeus ortodoxos e ultra-ortodoxos têm a visão sobre Cristo, que ele não é o Messias. Na verdade, eles não aceitaram a mensagem por conta do cativo babilônico, né? Depois daquilo ali, eles não se renderam a deuses nenhum mais. Verdade. Por conta foi uma coisa que deu para você aí. Tem algo que Deus permite na sua vida, algumas perdas, para que você nunca mais possa voltar atrás naquilo que você praticava. E Deus permitiu eles perderem, Judá perder, até mesmo ser saqueado pela Babilônia, por Nabucodonosor, para que eles pudessem ser curados, ser marcados, para falar assim, nunca mais vocês desviam na minha presença e nunca mais vocês vão adorar outro Deus. Então, tem gente perdendo muita coisa aí, pastor Márcio, não é à toa, né? Sim. E hoje nós tivemos uma perda, né?
no futebol, né? Teve. Para ninguém adorar, né? Adorar o homem, falar, não, ele é o melhor do mundo. O melhor do mundo é Jesus. Glória Né? a Deus. Um recado pro Luva de Pedreiro. O melhor do mundo não é você, não, é Jesus. Depois a gente manda o corte para ele. E aí no capítulo 18 aqui de Atos, Thiago, tem essa situação, esse problema. Então nem todos abraçaram a mensagem cristocêntrica que Paulo está pregando, e aí reuniram e falaram assim, olha, essa mensagem não cabe a nós, é uma heresia que Paulo está pregando, Jesus que ressuscitou, enfim, a mensagem de Cristo. O que eles fazem? Capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 8, diz: Crispo, administrador da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e da multidão dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados, ok? Aí o 9. Numa certa noite o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo, não tenhas medo, continua pregando e não te cales, porque eu estou contigo e tem muita gente aqui que eu quero salvar. E aí por diante. E aí no versículo 11, Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses ensinando os irmãos de Corinto. Só que no versículo 12 tem um problema. Quando, porém, Galho era proconsor da Caia, os judeus se levantaram unânimes contra Paulo e o conduziram ao tribunal. Olha aí, eles não se reuniram entre eles para resolver o problema. Eles foram até o tribunal romano para poder resolver. É a mesma situação que Paulo está repreendendo no capítulo 6 da carta. A gente está lendo aqui. Isso já tinha acontecido com Paulo. E ele sabe que o que aconteceu em Atos 18 gerou um escândalo. E mais uma vez ia gerar um escândalo na cidade de Corinto. Então ele está ensinando, cara, não é assim que resolve. Isso já aconteceu comigo, já eu passei por isso. Aconteceu um problema dentro dessa mesma cidade. E quando aconteceu isso lá, os judeus se reuniram contra mim e me levaram até o julgamento dos pagãos. Eu fui julgado por eles. Agora deixa eu aplicar. Tá vendo aí por que muitas coisas acontecem com a gente? Fala assim, não sei por que isso está acontecendo comigo. Lá na frente você. Lá na frente você vai ajudar alguém. Porque essa situação que está acontecendo com você aí vai servir de testemunho. Por isso você tem que ficar crente, não pode murmurar, não pode voltar para trás. Você tem que olhar só pro alvo, dando glória a Deus e aleluia. Porque você vai vencer, porque Jesus está com você, tá bom? E lá na frente você vai ajudar alguém com o mesmo problema que você está passando hoje. Aleluia. Tá aí. Paulo passou para ajudar alguém, uma igreja. Para ajudar uma igreja. Tentar ajudar. Aonde tinha muitas pessoas de vários países. Porque a igreja de Corinto estava aonde? Era uma área portuária. Os gentios, né? Muito meu amigo, gentios, ali tinha gente de tudo quanto é lugar. Paulo chega a afirmar, né? No capítulo 18 ele fala, né? Que ele abriu mão dos coríntios, né? Assim, eu vou pregar pros gentios agora, porque os irmãos que estão aqui em Corinto, nem todos estão abraçando a mensagem. Foi nesse momento de desistência que Deus falou, cara, continua pregando, porque tem gente que eu vou salvar. Tem muita gente boa aí que eu quero salvar. Então, assim, você começa a ler a carta de Corinto, vê muita cobrança, vê muita exigência. Claro, exigências que de fato tem que existir, tem que ter para a igreja não ficar relaxada. Tem muitos volumes, né? Por quê? Porque tinha muito problema. Aí você vai olhar a carta de Colossenses, Tessalonicenses, tem pouca informação e tem mais informação esperando para eles permanecerem na fé. Por quê? Porque não dava tanto problema. Aqui o negócio mas por causa dos dons também, né? Falamos sobre isso. Essa igreja tinha muito dom, né? Então, por ter muitos dons espirituais, é aquilo que eu sempre falo, cara. Por ter muitos dons espirituais, eles levavam a vida de forma relaxada. Aí Deus está me usando mesmo, né? Eu sou usado e vamos levar a vida do jeito que está indo. Então, assim, muito dom, pouco caráter, né? O caráter não era presente na maioria dos irmãos desta igreja. Você percebe isso. E aí, Tiago, no capítulo 18, versículo 13, me encerrar aqui, diz a Bíblia que lá no tribunal, tá bem assim, protestando, esses persuadem aos homens a adorar a Deus de uma forma contrária à lei. Ou seja, os judeus falando com Galho, o proconsor. E aí levando para eles julgarem a causa, para os romanos julgarem as causas. Olha, nós não vamos adorar a Deus, porque Paulo chegou aqui pregando uma mensagem diferente, nós somos contra essa mensagem. E aí, no momento em que Paulo, 14 ao versículo, daria início à sua defesa, Paulo ia se defender. Eu vou me defender. Galho o admoestou. Se em realidade houvesse, ó judeus, alguma afronta grave, se fosse um crime, porque o nosso tribunal resolve crimes. E não tem como nós resolvermos essa situação aí. Em vez de ter vindo até nós, vocês poderiam ter sentado e resolvido entre vocês, dentro da sinagoga, não aqui.
alguma afronta grave ou crime, certamente, com razão, eu ia ouvir vocês. Se tivesse um crime, uma afronta grave, eu ia ouvir vocês. 15. Entretanto, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, ora, resolve vocês. Ele fala, passou a bola. Pois não quero me dispor a ser juiz desses assuntos. Espírito de Pilatos. Vou lavar minhas mãos aqui. Eu não quero ser juiz desses assuntos. E ordenou que fossem expulsos do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o administrador da sinagoga, que não resolveu o problema, e espancaram ele. Ele acabou estando mal de administrador da sinagoga. Em vez de resolver o problema lá, foi levar para o mundo resolver, vamos usar assim, para os pagãos resolverem, ele acabou entrando na pancada. Por quê? Porque gerou um escândalo, cara. Então, aí no capítulo 6 da carta à igreja de Corinto, Paulo fala, poxa, não tem ninguém com sabedoria aí não para resolver algo tão simples. Agora eu vou te ser sincero, cara. Não é simples, não. Não é não. O abacaxi aqui para descascar. Mas Paulo é tão sábio. Tem que ter sabedoria. O cara é tão sábio, Thiago. Tão sábio que ele olha para esse problema e sabe como resolver. É tanta sabedoria que ele possui que ele fala assim, olha, isso é algo fácil de resolver. Vocês não conseguem resolver esse problema. É necessário levar para os pagãos resolverem, para os incrédulos. Ele chama de incrédulos. Vocês vão resolver para pessoas incrédulas. Perdão, levar o assunto para pessoas incrédulas resolver, sendo que vocês poderiam chegar na sinagoga, resolver o problema, resolver. E como que resolve? Ele falou no capítulo 5 como resolver. Como que resolve? Tira o moço da comunhão. É assim que resolve o problema. Tira da comunhão. Coloca ele na quarentena. Afaste da comunhão. Acabou. Coloca ele de lado, ele não tem preparo. É um bebê humano, né? Tá no leite ainda. Ele não quer se arrepender, não quer mudança, não quer transformação, não quer ouvir a mensagem. Eu tive que enviar Timóteo para a cidade para poder lembrar vocês como que serve a Jesus. Tive que enviar Timóteo. Olha a importância de uma pessoa para espelhar outras. Isso aí. Tá vendo? Até hoje, e isso é importante. E a gente está perdendo essa referência. Está perdendo a referência. Por quê? Nós estamos perdendo essas referências. Nós precisamos de levantar, precisamos de ser, na verdade, referências. Porque às vezes... Formar discípulos, né? Para formar não discípulos. Membros, né? Isso aí, não membros. Tem pessoas formando membros, discípulo não. Tem quantos membros? Tem 1000. E quantos discípulos? 2, 3, 5. E o grande problema é isso aí. Formar discípulo, muitas das vezes, você precisa se sacrificar. Porque a pessoa que você está formando discípulo, ela tem um problema, é igual a rádio FM. Rádio FM, vou fazer a comparação aqui que vai caber certinho. Só dá problema na antena, sábado à noite, feriado e domingo. Só dá problema aqui também, só dá um problema quando para. Quando não dá pra... Não, esse é o momento. Aí pra saber se você realmente ama. Sim. Parece que é pra colocar a prova. E a pessoa que você está discipulando, a hora que você vai descansar, o telefone toca. A pessoa está com um problema que você já passou, que é fácil resolver, mas ela não entende. Aí você tem que pegar, ter paciência e falar, não, faz assim, tal, né? Às vezes você não precisa falar nada, você só ouvir a pessoa. Aí ela chora, lamenta, fala que ela tá certa. Depois você vai, vamos fazer uma oração. Faz uma oração e resolve o problema. Tem coisas que você tem que ir, pegar o carro, colocar a roupa se tiver frio, né? Sai debaixo do cobertor e ir, cara. Eu discipulei um rapaz uma vez. Já era. Eu discipulei um rapaz uma vez. Deus me revelava. Na época eu não tinha carro, não. Eu tinha um carrinho, mas não tinha dinheiro pra colocar gasolina. Mas eu tinha o carro. Então, eu tinha um golzinho quadrado, né? Aqueles golzinhos quadrados 93, eu acho. Presta atenção. E eu tinha uma motinha. E aí acabava, eu às vezes orando, você tava no lugar, Deus me revelava, cara. Profundo. Deus me revelava, você vai fazer isso, tá em tal lugar assim, assim. Eu pegava e partia de moto, pá, chegava lá. Uma vez ele tava com a arma, um cara pegou e passou a mão na irmã dele, né? Um lugar quente, rapaz, o cara, bandido. Aí ele desceu pra matar o cara. Deus cegou ele. E eu cheguei na hora, falei, o que você tá fazendo aqui? Não, rapaz, vou matar o cara. O cara fez isso aqui da minha irmã. Falei, não, rapaz, tá repreendido, vem cá. Me abraça aqui, deu um abraço, né? Vamos fazer uma oração. E resolveu, sanou o problema.
né? E rapaz, e outras coisas que ninguém pode contar, mas isso aqui pode... Então assim, Deus me revelava, eu tava lá, mas era Deus, não sou eu. Circulando, né? Mas eu tava disponível, Deus sabia que poderia contar comigo. Aleluia. E aí, será que Deus não revela para outras pessoas? Mas talvez a pessoa não tá Não disponível. tá disponível para poder resolver. Não tá disponível para o problema. ouvir a voz de Deus também. Isso aí. Então tem tudo isso aí. Vamos lá, nós precisamos de voltar. Então eu tenho pedido ao Senhor para fazer, para gerar discípulos também. Isso aí. Eu tô nessa labuta. Isso é um trabalho árduo, mas é uma coisa que quando você vê a pessoa firme. Hoje essa pessoa que eu falei, ele é obreiro, é uma pessoa que discipula outras pessoas. E assim, hoje ele é assim, ele olha pra mim assim, né? Às vezes eu fico até sem graça. Não, pra você é uma benção, é referência pra mim, tal, amém. Mas às vezes ele fala até umas coisas que eu fico até meio sem graça. Não, mas foi Deus, não foi eu não. Isso aí. Né? Mandaram aqui pra mim aqui, ó, Eliseu e Geazi, Eliseu e Elias, Eliseu, né? Eliseu pegou referência em Elias. E Geazi não se referenciou em Eliseu. Não. Tem uns discípulos também aí que não quer, né? Ele que abriu mão, ele que não. Hein? Foi ele que não. Tem uns discípulos aí que não quer. Versículo 2, pastor Márcio. Será que vocês não sabem? Valeu, 2. Vai dar tempo, não. Dá não, né? A gente explicou, né? Explicou aqui? No geral, mas deixa eu ler aqui, só pra leia, dar leia. Só pra seguir a ordem. Leia. Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Tá vendo? Vocês estão têm que levando julgar o uma problema. coisa pro mundo julgar vocês. Se vocês sendo não julgar que o mundo. vocês têm que julgar o mundo. Isso aí. Essa aí é a né? ideia. Uhum. Então, se vocês vão julgar o mundo, será que vocês não são capazes de julgar coisas pequenas? Pequeno, Ele tá isso aqui, fazendo é o que eu falei. Ele pega um negócio. uma comparação. O problema grande vai ficar pequeno. É só Paulo mesmo, né, irmão? Paulo, aqui a revelação é profundidade. Por quê? Acaso vocês não sabem que julgaremos até mesmo os anjos? Olha o que ele fala, Jesus fala isso também. Jesus fala isso, né? Olha a profundidade. Vamos encerrar nessa parte aqui? Vamos. E vamos comentar isso aqui? Vamos. Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Ou seja, tem coisa grande pra vocês fazerem e estão se perdendo em coisas pequenas. Vocês estão perdidos em coisas pequenas e sendo que tem coisas grandes para resolverem. Se vocês não têm capacidade de resolver coisa pequena, como que vai ter capacidade para resolver coisas grandes, Thiago? Vocês estão pegando coisas pequenas e levando para homens carnais resolver, sendo que deveria ter alguém sábio para resolver coisas espirituais. Esse assunto não é assunto para o tribunal romano resolver. É um assunto para a sinagoga resolver. É um assunto interno da igreja. O escândalo é grande, mas tem alguém com sabedoria, cara, para resolver esse problema. E tem que resolver, tem que sanar isso logo. Tem que resolver logo o problema. Claro que eu já dei a dica no capítulo 5 como resolver. Já dei a dica, afastar, colocar, tirar. Mas vocês precisam agir, vocês precisam trabalhar. E aí, vamos fazer uma comparação aqui, que acontece muito hoje no meio gospel, no meio cristão, no meio dos crentes, né? Daqueles que... Eu falo crente porque é o nosso... É a gíria, né? A gíria, nossa gíria os crentes, você é crente? Crente todo mundo é, né? Até o diabo. Mas é o quê? É a pessoa, às vezes, não tá passando um dia bom. A pessoa acordou mal, não dormiu à noite, às vezes. Ela chega na igreja, ela não cumprimenta, às vezes, a pessoa. Ela tá com a cara feia. Às vezes, ela tá com algum problema, ela tá como Ana, amargurada de espírito. A pessoa passa e não cumprimenta. E aí fala, tá com raiva de mim. Aí a pessoa começa a criar aquilo dentro dela. Não me cumprimentou, não me deu a paz do Senhor. Não está como era, como antes. Mudou comigo. E as pessoas que fazem esses pré-julgamento, ou até mesmo julgam uma atitude, às vezes uma pessoa que não sabe o que a pessoa está passando. Não olha com um olhar espiritual, com sabedoria. E às vezes chegar, a pessoa não cumprimentou, a pessoa não é assim. Vou orar por ela, chegar e dar um abraço, tá tudo bem? Tal. Não, tá tudo bem e tal. Aí a pessoa vai falar, porque a pessoa que ela tá com um semblante caído, que ela tá com a cara fechada, se ela não desabafou com alguém, que é certo, ela só tá assim porque ela não desabafou com alguém. Sim. Ela tá com alguma coisa dentro. Ela tá igual uma bomba, prestes a explodir. Porque ela tá com um problema, né? E aí se ela chegar, a pessoa chegar e dar um abraço, não, tudo bem, falando, dá um abraço aqui e tal, você tá bem? Você tá bem? E deixar a pessoa falar, abrir o cadeado, né? Abrir a porteira, como diz o outro. Você abre a porteira e deixa a pessoa falar. Sim. Dá um abraço. Você tá tudo bem com você? Como é que tá? Como é que foi o seu dia?
tá tudo bem. Se tiver filho, esposo, esposa, pai, se você já sabe de algum pé de problema, fulano tá bem? Tá. Aí a pessoa vai falar. Se a pessoa não falar, não quero nem comentar sobre isso. Você já sabe que o problema é aquilo ali, não é com você. Aí isso gera um veneno. Começa aí um abacaxi podre, né? Uma maçã com bicho e vai contaminando. Se não tiver alguém com sabedoria para chegar e fazer isso aqui, ó, separar, né? Lá no Cerrado Brasileiro, eu fecho aqui, deixo o senhor fechar. Eles fazem, por conta das queimadas, por conta do tempo seco, eles fazem uma queimada lateral, marginal. Para quê? Para que se a floresta vier pegar fogo, ela para ali. Então, se ela não tiver alimento, se coisas que acontecem em nosso meio não for alimentado por segundo, terceiro, você passou, chegou na igreja, você não me cumprimentou, você tá com a cara fechada, aí eu vou e falo. Ah lá, eu falo com o Lucas Matias, um abraço. Lucas Matias arrebentou terça-feira, hein? Benção. Você viu? Muito bom. Então, aí eu falo com o Lucas Matias, aí, pastor Márcio, passou, vai pregar, ainda vai pregar, nem olhou pra mim, nem me cumprimentou. Tem gente que tem esses negócios, né? Sei. Vê que nem veio aqui me falar comigo, aí eu vou e Lucas vai e tal, aí Lucas vai falar com outra pessoa, daqui a pouco alastrou. Já era. Desculpa, Lucas, tô usando você porque eu lembrei de você agora. Aí alastrou, entendeu? Aí se você não tiver, aí eu vou e falo, ó, olha só como você faz a queimada antes, a proteção. Você viu o pastor Márcio? Fala, não, pô, às vezes o cara não tá bem. O povo gosta de ouvir. Deu ruim. Pra encerrar, eu tinha que encerrar com chave de ouro. Amém? Que Deus possa abençoar vocês. Porque tem uns negócios assim, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, pastor Márcio, né? O Júnior, sua esposa, o André, que tá ali, tá com óculos novo, rapaz, você viu? Tá bonito, tá com a barba grande, internacional. Né? O nosso pastor que tá aqui, ó, Luiz, também agora. Vamos bater um papo aqui. Fechou? Fechou. Fala aí o versículo final. Não, é isso mesmo, só fizemos um resumo aqui, né, no dia de 11, hoje. alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado. Isso aí. Separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele. Meu Deus. Assim como, no versículo 9 fala como eles eram imorais, idólatras, adúlteros, que se entregavam às práticas homossexuais de qualquer espécie. Eram ladrões, eram avarentos, mas foram lavados e santificados e justificados em nome do Senhor Jesus. Para pertencer. Olha só, alguns de vocês eram assim, mas foram lavados, separados para pertencer a Deus e aceitos. Presta atenção. Eu aceitei Jesus. Eu nunca aceitei Jesus. Ele que me aceitou. E aceitos por Ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos esses aí que nós damos lemos. sequência no versículo 16, que é o... Segunda-feira não tem jogo, né? Pois. Segunda-feira o programa é 4 horas, não tem jogo mais. Meu Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Deus abençoe. 1 Coríntios capítulo 9, versículo qual? 13? Que fala? 24? Como é que é? Atrás de uma coroa corruptível, mas nós corremos atrás de uma coroa incorruptível. Acho que é isso. E aí? A qual ninguém vai consumir, porque está reservado para aquele que fica fiel. É você, sou eu, é todo aquele que crê, tá bom? Não precisa de ter dinheiro, é grátis, é free, tá bom? Você pode baixar. 924. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio. Só um vai receber o prêmio, só um time vai receber, né? Só um time vai receber o prêmio. O maior prêmio, né? Na verdade, o maior. O Sheik vai dar um carro zero pra cada um, tá sabendo? Correr de tal maneira que o alcanceis. Correram mesmo, tá? O Brasil não alcançou hoje, não. Todos que competem nos jogos submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa corruptível, mas nós nos dedicamos para ganhar uma coroa. Amém. Deus não divide a glória dele com ninguém, tá bom? A glória, a honra, o poder é sempre dele. Deus abençoe. Até segunda-feira. E hoje tem culto. Um abraço.